Sabe, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de internet. Sete além, dimensões paralelas, creepypastas. Achava tudo bobagem para quem não tinha o que fazer. Até que aconteceu comigo. E agora, sinceramente, eu só queria poder esquecer. Era uma noite de terça-feira, chuvosa, daquelas que a gente só quer chegar em casa e se jogar no sofá. Eu tinha acabado de sair do trabalho na Vila Olímpia e peguei o ônibus que me deixava perto de casa em São Caetano. O trajeto era o de sempre. Marginal, depois a Anchieta e rapidinho eu estaria lá. Entrei no ônibus que estava estranhamente vazio. Apenas umas 5 ou 6 pessoas espalhadas, todas silenciosas, olhando pela janela molhada. O cheiro de ônibus velho, de diesel e chuva era familiar. Coloquei meus fones de ouvido e fechei os olhos, tentando cochilar. Não sei quanto tempo se passou, mas algo me despertou. O ônibus estava muito parado. Abri os olhos e percebi que não estávamos na Marginal. A rua era estreita, escura, e as construções ao lado pareciam diferentes, degradadas, pálidas, como se tivessem sido descoloridas. A luz dos postes era fraca, quase amarelada, e não iluminava direito. Parecia que estávamos num lugar sem tempo, sem vida. Olhei para os outros passageiros. Foi aí que o frio na espinha começou. Eles estavam imóveis, mas não dormindo. Os olhos todos eram escuros, vazios, sem brilho. A pele parecia pálida e sem vida, e as roupas, simples, sem cor, pareciam coladas ao corpo. Ninguém piscava. Ninguém se mexia, além do balanço leve do ônibus. Meu coração começou a acelerar. Eu me lembrei das histórias de Sete Além, dos avisos sobre não olhar diretamente para as pessoas. Mas era tarde. Senti um arrepio gélido subir pela minha nuca. Tentei olhar para o motorista, mas o para-brisa estava tão embaçado, ou talvez a luz tão fraca, que eu só via uma silhueta. De repente, o ônibus deu um solavanco e parou. O motorista não anunciou a parada. A porta se abriu com um chiado arrastado. Ninguém desceu, mas um dos passageiros, um homem no banco da frente, que parecia ter a idade que eu tenho agora, virou a cabeça lentamente na minha direção. Não os olhos, apenas a cabeça, como um robô. A voz dele, quando saiu, era um sussurro rouco, quase um chiado. Mas eu conseguia entender. Você não vai para Sete Além, vai? Meu sangue gelou. Eu só consegui balançar a cabeça negativamente, desesperadamente. Ele virou-se novamente para a frente e o silêncio voltou a reinar, ainda mais opressor. Eu sabia que precisava sair dali. Levantei-me, as pernas bambas. A cada passo em direção à porta, senti os olhares vazios dos passageiros me perfurando. Era como se eles soubessem que eu não pertencia àquele lugar e que eu era um intruso. Ao chegar na porta, hesitei. Para onde eu iria? Aquela rua não parecia São Caetano nem São Paulo. Era um limbo cinzento e morto. Mas ficar ali não era uma opção. Pulei do ônibus. O ar frio e úmido me atingiu, mas não aliviou o terror. O ônibus fechou a porta e partiu, sumindo na escuridão em segundos, sem fazer barulho. Eu estava sozinho. A rua era estreita, com prédios antigos e escuros dos dois lados, sem janelas visíveis, apenas paredes cegas. Não havia carros estacionados, nem pessoas andando. As luzes fracas dos postes piscavam, como se estivessem à beira de apagar. O silêncio era absoluto, perturbador, quebrado apenas pelo som dos meus próprios batimentos cardíacos. Comecei a andar rápido, sem saber para onde. A cada passo, sentia que o chão estava mais sujo, mais pegajoso. As paredes dos prédios pareciam se fechar em mim. A respiração ficava pesada. Então vi algo. No final da rua, um pouco antes de uma curva, havia uma luz mais forte, pulsante, com a cor da luz que eu conhecia. A luz da minha realidade. Era um farol. Corri na direção dela, tropeçando nos escombros que eu não via na escuridão. Quanto mais eu me aproximava, mais forte a luz ficava. Era como se fosse um portal, uma fenda na realidade. Eu corri como nunca corri na vida, sentindo que se eu parasse, estaria perdido para sempre naquele lugar.
Me joguei em direção à luz. Senti um puxão, um arrepio intenso por todo o corpo, como se estivesse atravessando uma parede invisível. Então, o som. O barulho do trânsito da Anchieta me inundou. O cheiro de poluição, as luzes dos carros. Eu estava de volta. Caí de joelhos no canteiro da rodovia, encharcado, ofegante. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Olhei em volta, atordoado. Eu estava a poucos metros do ponto de ônibus onde eu sempre descia. As luzes da cidade brilhavam, os carros passavam e a vida seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Eu sei que aconteceu. Desde aquela noite, tenho pesadelos. Acordo com a sensação de estar sendo observado. E não consigo mais pegar ônibus. Sempre pego táxi ou Uber. A ideia de entrar em um veículo e de repente me ver novamente naquela rota para lugar nenhum me aterroriza. E o pior de tudo, o que me assombra de verdade, é que eu não sei se eu voltei completamente. Às vezes, quando olho para o meu reflexo no espelho, tenho a impressão de que meus olhos estão um pouco mais fundos, um pouco mais escuros, quase como os deles. Eu era um cara cético, arquiteto, 35 anos, pé no chão. Para mim, fantasmas eram projeções psicológicas e lendas urbanas, bobagem para preencher o vazio da vida. Mas Sete Além se manifestou de uma forma que meu intelecto se recusa a processar, mas minha memória se recusa a esquecer. Tudo começou no meu novo apartamento, um prédio antigo, charmoso, com aqueles corredores longos e iluminados por lâmpadas fluorescentes que zumbiam suavemente. Eu estava no 5º andar. Mudei há uns 3 meses. Aconteceu numa noite de quarta-feira. Eu tinha trabalhado até tarde e voltei exausto. Peguei o elevador, apertei o 5 e me preparei para o zumbido familiar. As portas se abriram no meu andar e eu saí. O corredor, como sempre, estava vazio e silencioso. Minha porta, a última à direita, estava lá. Alcancei as chaves no bolso. Foi então que senti algo estranho. O ar estava mais denso, quase pesado. O zumbido das lâmpadas parecia mais alto, mais agudo, e havia um leve cheiro metálico, como ozônio. Olhei para a frente. O corredor parecia se estender. Eu nunca tinha notado, mas havia uma porta no fim dele, uma porta de metal pesado, que eu jurava nunca ter visto antes. Não era a porta da caixa d'água ou da escada de incêndio, essas ficavam em outro ponto. Era algo diferente. Ignorei. Deslizei a chave na fechadura da minha porta e girei. Não abriu. Girei de novo, mais forte. Nada. Tentei a outra chave do molho. Nada. Frustrado, olhei para a porta e percebi que a textura da madeira parecia diferente. Mais rugosa, mais escura. O número 54, que eu tinha certeza ser o do meu apartamento, parecia borrado, quase ilegível. Comecei a sentir um frio na barriga. Virei-me para o elevador. Ele ainda estava lá, as portas fechadas. Apertei o botão para chamá-lo de novo, para descer e subir. Talvez a fechadura estivesse com problemas. O botão não acendeu. Apertei várias vezes, com força. Nada. Foi quando olhei para o corredor novamente. Ele parecia ter ficado mais longo. A porta de metal no fundo estava mais visível agora, e havia uma luz tênue vazando por baixo dela. O zumbido das lâmpadas estava insuportável, vibrando dentro da minha cabeça. Decidi ir até a porta de metal. Talvez fosse a saída de emergência para outro lugar. À medida que eu caminhava, as paredes do corredor pareciam se inclinar para dentro. As lâmpadas flutuavam no teto, parecendo se mover, e o zumbido aumentava e diminuía de intensidade, como uma respiração irregular. Quando cheguei à porta de metal, ela estava fria e pesada. Tentei abri-la, mas não havia maçaneta, apenas uma ranhura vertical e uma série de símbolos estranhos gravados na superfície, símbolos que eu nunca tinha visto. No topo, uma luz vermelha piscou lentamente. Virei-me e olhei para onde minha porta deveria estar.
O corredor se estendia para trás, infinito, com as mesmas portas escuras e indistintas se repetindo lado a lado. Não havia elevador. Não havia o fim do corredor onde ele se conectava ao resto do prédio. Apenas uma sequência interminável de portas idênticas, sumindo na escuridão, com o zumbido das lâmpadas como única trilha sonora. Um pânico gelado me invadiu. Eu estava preso em um corredor que não existia. Comecei a correr. Corri pelo que pareceu uma eternidade, mas as portas nunca terminavam. O ar ficava mais pesado e eu mal conseguia respirar. Comecei a ouvir sussurros, vindos de dentro das portas, abafados, como se houvesse algo preso por trás delas. Desisti de correr, caí no chão, exausto, ofegante. As luzes fracas do corredor cintilavam, quase se apagando. Os sussurros aumentaram, se tornando um coro monocórdio, e eu senti um cheiro de carne podre e algo ferroso que me revirava o estômago. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Horas, dias. A noção de tempo se desfez. A cada vez que eu fechava os olhos, via apenas a repetição das portas e o vazio sem fim. Eu estava em Sete Além, no seu limbo pessoal, um labirinto sem saída. Quando a sanidade estava prestes a me abandonar, um flash de luz branca me cegou. A luz parecia vir da porta de metal no fundo do corredor. Eu me forcei a levantar, arrastando-me em direção a ela. A luz aumentava e o zumbido diminuía, dando lugar a um silêncio absoluto. De repente senti um puxão, como se algo invisível me empurrasse. E então, o som familiar do elevador. As portas se abriram, revelando o meu andar. O corredor que eu conhecia, a minha porta com o 54 perfeitamente visível. Eu saí do elevador, as pernas bambas, suado e tremendo. Abri a porta do meu apartamento com a chave correta e entrei, fechando-a rapidamente atrás de mim. Caí no chão, a respiração ofegante, o coração batendo forte. Desde aquela noite não uso mais o elevador. Subo 5 andares de escada todas as vezes. E não consigo mais olhar para os corredores sem sentir o zumbido e o cheiro metálico que me lembram daquele lugar. Sei que estive lá. E a coisa que mais me assusta é a sensação de que, mesmo agora, quando olho para a porta no fundo do meu próprio corredor, ela parece um pouco mais distante. Como se o caminho até Sete Além estivesse apenas esperando eu me distrair para se abrir novamente. Eu sempre fui um cara de rotina. Todos os domingos, faça chuva ou faça sol, eu estava no Parque Ibirapuera. Gosto de caminhar pela ciclovia, observar as pessoas, sentir o cheiro da grama molhada depois da chuva. É meu refúgio, meu porto seguro na selva de pedra que é São Paulo. Nunca imaginei que aquele lugar tão familiar pudesse ser a porta de entrada para um pesadelo. Era um domingo cinzento, de céu carregado. O parque estava mais vazio do que o normal, o que para mim era um bônus. Eu andava perto do lago do Ibirapuera, observando os patos e as capivaras. O ar estava pesado, com cheiro de chuva iminente. De repente, uma névoa densa começou a subir do lago, espalhando-se rapidamente pela margem. Não era uma névoa comum. Ela tinha uma cor estranha, quase um tom de chumbo, e parecia vibrar no ar. Minha primeira reação foi de estranhamento. Olhei em volta, mas ninguém parecia notar. As poucas pessoas que ainda estavam no parque continuavam suas atividades, alheias à névoa que me envolvia. Uma estranha sensação de isolamento me atingiu, como se eu estivesse sendo engolido por aquela massa fria e úmida, enquanto o resto do mundo seguia seu curso. O barulho da cidade foi sumindo, substituído por um silêncio opressor. A névoa se intensificou, engolindo as árvores, os bancos e até mesmo o horizonte. Perdi a noção de onde eu estava. Dei alguns passos tentando me orientar e percebi que o chão sob meus pés estava diferente. Não era mais a calçada lisinha do parque. Era uma superfície irregular, úmida e fria, como terra batida e úmida. O cheiro de grama e árvores deu lugar a um odor metálico e de mofo
que arranhava a garganta. Eu sabia que algo estava errado. Minha mente gritava que aquilo não era o Ibirapuera. As árvores antes frondosas pareciam esqueletos retorcidos, com galhos nus e disformes apontando para um céu cinza-chumbo, sem vestígios do sol. As cores sumiram. Tudo era tons de cinza, marrom e um verde doentio. A névoa pairava baixa, como uma respiração pesada. O que antes era o lago, agora era uma vasta extensão de água escura e parada, com uma superfície opaca que não refletia nada. Não havia patos, não havia capivaras. Apenas o silêncio, cortado apenas pelo som dos meus próprios passos pesados e ofegantes. Eu estava em Sete Além. A lenda urbana se tornara a minha realidade. Comecei a andar mais rápido, desesperado para encontrar uma saída, um ponto de referência. O medo me apertava o peito. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. Foi então que o vi. No centro da névoa, a poucos metros de mim, uma figura alta e esguia emergiu da bruma. Não caminhava, parecia deslizar sobre a terra. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, mas não um homem como eu conhecia. Suas roupas eram escuras e indistintas, presas ao corpo esquelético. A pele, se é que era pele, era de um tom de cinza azulado, quase transparente, revelando veias escuras e proeminentes. A característica mais aterrorizante eram os olhos. Eram buracos negros, sem íris ou pupila, que pareciam absorver a pouca luz do ambiente. Não havia brilho, apenas um vazio abissal que me sugava para dentro. A boca era uma fenda fina e reta, sem lábios, e eu podia ver dentes pequenos e afiados, como agulhas alinhados de forma irregular. Ele parou, a uns 15 metros de mim, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me estudando. Não havia movimento, não havia respiração perceptível. Era uma estátua de horror. Meu corpo estava paralisado. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia. Apenas observá-lo, como um coelho hipnotizado por uma serpente. Então, ele estendeu um dos braços lentamente, um gesto que parecia levar uma eternidade para ser concluído. Os dedos eram longos e finos, terminando em unhas escuras e pontiagudas. Ele não falou, mas uma voz ressoou diretamente na minha cabeça, não com palavras, mas com uma sensação de fome e curiosidade, misturada com uma profunda melancolia e desespero. Era como se aquela criatura soubesse tudo sobre mim e, ao mesmo tempo, estivesse infinitamente distante. A voz era uma pressão mental, uma invasão que me fazia sentir aterrorizado e, ao mesmo tempo, estranhamente compreendido. Ele estava me convidando, não com palavras, mas com uma necessidade primária para acompanhá-lo, para me tornar parte daquela realidade sombria e sem fim. Eu senti que, se eu cedesse, se eu desse um único passo em sua direção, eu estaria perdido para sempre. Reuni a última gota de força de vontade. Olhei para o chão, forcei minhas pernas a se moverem e comecei a andar para trás, lentamente, sem tirar os olhos da figura. Ela não se moveu, apenas observou o seu olhar vazio me seguindo. De repente, a névoa começou a se desfazer, como se estivesse sendo sugada para longe. O cheiro de mofo diminuiu e o ar familiar do Ibirapuera começou a retornar. O verde vibrante das árvores, as cores da grama e o som distante da cidade. Quando a névoa se dissipou completamente, a figura sumiu. Eu estava novamente na ciclovia do Ibirapuera. O lago cintilando sob um céu que, para meu alívio, parecia estar clareando, prestes a revelar o sol. As pessoas que eu tinha visto antes estavam lá, como se nada tivesse acontecido, caminhando, correndo, suas vidas seguindo normalmente. Caí de joelhos no asfalto, o corpo tremendo incontrolavelmente. A respiração ofegante, o coração batendo descompassadamente. Eu sabia que não tinha sido um sonho.
O cheiro de mofo ainda estava impregnado nas minhas roupas e meus sapatos estavam sujos com a lama estranha daquele outro lugar. Desde aquele dia, eu não consigo mais ir ao Ibirapuera. A visão da névoa subindo do lago me causa um pânico incontrolável. E o pior é que, às vezes, à noite, quando estou sozinho no silêncio do meu apartamento, eu sinto aquela pressão mental novamente. Aquele vazio que se arrasta até mim. E por um instante, juro que vejo, na escuridão do meu quarto, o contorno de uma figura alta e esguia, com olhos de abismo, observando. Como se o habitante de Sete Além tivesse me encontrado e agora soubesse o caminho de volta. Eu não era de andar por ruas desertas, especialmente à noite. Mas naquela quinta-feira, depois de um plantão infernal no hospital, eu só queria chegar em casa. Eu estava de carro na capital, a caminho do meu bairro em Santana, e o Waze me jogou por umas ruas estranhas para desviar de um congestionamento. A principal, que eu sempre pegava, estava bloqueada por algum acidente. A rua era estreita, com prédios antigos e residências geminadas. As poucas luzes dos postes eram fracas, e a maioria das casas tinha as janelas escuras. O asfalto era esburacado, e eu tive que dirigir devagar. O GPS começou a falhar, a voz robótica se tornando um chiado intermitente, e a tela piscou antes de apagar completamente. Eu estava perdido. Meu celular, claro, estava sem sinal. Eu bufei, frustrado, e decidi que o jeito era seguir em frente, torcendo para encontrar uma avenida principal. Foi quando percebi o silêncio. Não o silêncio de uma rua vazia, mas um silêncio diferente. Sem o barulho distante da cidade, sem o latido de um cachorro, sem o zumbido de um motor. Um silêncio que parecia absorver qualquer som. De repente vi uma figura. No meio da rua, parada como se estivesse me esperando, era uma mulher, normal. Ou pelo menos, parecia normal à primeira vista. Ela usava um vestido simples, de cor indefinida na penumbra, e tinha cabelos longos e escuros, caídos sobre os ombros. Ela estava virada de costas para mim, olhando para um dos prédios. Parei o carro, hesitando. Pensei em desviar, mas a rua era estreita demais. Decidi buzinar de leve, mas o som não saiu. Era como se meu carro estivesse em um mundo e a buzina em outro. Desliguei o carro, hesitante, e abri a janela. Com licença, senhora. Minha voz soou estranhamente alta naquele silêncio. Ela se virou lentamente. Foi aí que o terror começou a se instalar. O rosto dela era perfeito demais. Não havia uma ruga, uma imperfeição, nem mesmo a porosidade que a pele humana naturalmente possui. Era lisa, pálida, como uma máscara de cera. Os olhos, de um azul límpido e brilhante, eram grandes demais para o rosto e fixaram-se em mim com uma intensidade que me fez gelar. Mas o pior era o sorriso. Um sorriso que se estendia de orelha a orelha, mostrando uma fileira de dentes brancos e uniformes, perfeitamente alinhados, mas longos demais, pontiagudos demais, como presas delicadas. Era um sorriso que não carregava alegria, nem divertimento. Era um sorriso de predador. Ela deu um passo em minha direção, e então outro e outro. Não era uma caminhada. Era um deslizar fluido, sem esforço, como se flutuasse sobre o asfalto. Ela não fazia barulho, nenhum som de passos. Meu coração martelava no peito. Tentei ligar o carro, mas a chave girava no vazio. Eu estava preso. Ela parou a menos de 1 metro da minha janela. O rosto estava tão perto que eu podia ver o brilho dos olhos azuis, quase hipnóticos. O sorriso imutável parecia se alargar. E eu jurei que podia sentir o hálito dela, doce e metálico, como sangue e mel. Ela não falou, mas a voz. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo, um murmúrio suave e melódico que parecia vibrar dentro dos meus ossos. Não eram palavras, mas uma mensagem, uma convidativa e terrível proposta. Você veio,
A Rua 7 esperava por você. A Rua 7. Naquele instante eu soube. Eu tinha entrado em Sete Além. Aquela rua deserta, aquela mulher, o silêncio absoluto. Tudo era parte daquela outra dimensão. O sorriso dela pareceu ficar ainda mais largo, distorcendo ligeiramente a perfeição do rosto de cera. Eu tive a impressão de que os dentes estavam crescendo, se alongando. O hálito doce e metálico se intensificou. Eu senti meus músculos se contraírem, tentando reagir, mas o medo era um peso esmagador. Então, algo começou a escorrer do canto do sorriso perfeito dela. Um líquido vermelho escuro, espesso, como sangue, que escorreu lentamente pela pele pálida sem manchá-la. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se me convidasse a provar. Eu fechei os olhos com força, apertando as mãos no volante. Tentei pensar em qualquer coisa que não fosse aquela cena. Minha família, meu trabalho, a rotina que eu tanto prezei. Eu lutei contra a sensação de estar sendo atraído, de ser consumido por aquela presença. Quando abri os olhos, a mulher ainda estava lá, o sorriso inalterado, o líquido escorrendo. Mas agora, o cenário ao redor dela estava mudando. Os prédios na rua pareciam se curvar, as paredes se tornando um emaranhado de sombras e linhas disformes. O chão estava ondulando, como se fosse feito de gelatina. E o sorriso da mulher parecia ser a única coisa real, a única coisa sólida naquele pesadelo. Reuni uma força que eu não sabia que tinha. Gritei, não uma palavra, apenas um grito puro de terror e desespero. E naquele mesmo instante, um barulho estridente rasgou o silêncio. Um caminhão buzinou alto atrás de mim. A mulher piscou, uma piscada lenta e exagerada. E o sorriso dela, que antes era uma ameaça, agora parecia triste. Uma tristeza profunda e antiga. A pele perfeita dela começou a rachar como porcelana velha, revelando pequenas fissuras negras. O sangue que escorria se transformou em uma fumaça fina e cinzenta. O caminhão buzinou de novo e a luz dos faróis dele iluminou a rua. A mulher não estava mais lá. A rua parecia normal, o asfalto irregular, os prédios antigos. Meu carro ligado, com o motor roncando. O rádio ligou sozinho, tocando uma música pop alta. Eu girei a chave na ignição, tremendo. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Demorei horas para chegar em casa, dirigindo sem rumo, ainda em choque. Desde aquela noite, não consigo mais ver um sorriso sem sentir um calafrio. Aquela perfeição, aquele vazio por trás dos olhos. E o pior é que, às vezes, em lugares aleatórios, quando estou em um café ou no supermercado, vejo pessoas com rostos estranhamente perfeitos e um sorriso que me lembra o dela. E eu me pergunto, será que elas também são da Rua 7? Eu estava de mudança. Minha vida estava de pernas para o ar, caixas por toda parte no apartamento alugado em um bairro pacato de Campinas. Era uma noite de sábado e eu tinha ficado até tarde desembalando. Exausto, decidi descer para comprar algo para o jantar. A padaria da esquina devia estar fechando, mas eu podia pegar um salgado qualquer. A rua estava mais escura do que eu me lembrava. As poucas luminárias de poste pareciam estar com a luz fraca, e a névoa, fina e fria, se arrastava do chão cobrindo as calçadas. Não havia carros passando, nem o latido distante de um cachorro. Nada. Um silêncio que pesava no ar. Um silêncio que não era natural para uma cidade grande como Campinas. Continuei andando. A padaria não estava onde deveria estar. No lugar dela, um muro alto e sem janelas, coberto por era morta. Eu parei, confuso. Virei-me para onde meu prédio deveria estar. Mas vi apenas uma sequência de casas idênticas, todas com a mesma arquitetura gasta, as mesmas portas de madeira escura e janelas cegas, sem luzes acesas. As casas pareciam ter sido sugadas de alguma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. O ar tinha um cheiro estranho, como poeira antiga e algo doce demais, quase enjoativo.
Eu pisei no asfalto e notei que a rua não era lisa. Era áspera, irregular, como se tivesse sido feita de pedra moída. Não havia nenhuma folha de árvore no chão, nenhum lixo, nada que quebrasse a monotonia daquela desolação. Eu não estava mais na minha rua. Eu sabia. Eu estava em Sete Além. O pânico subiu pela minha garganta, gelado e pontiagudo. Eu tinha lido as histórias, zombado delas, mas agora elas eram a minha realidade. O silêncio era a prova, a estranheza era a prova. Foi então que a vi, sentada no meio-fio de uma das casas, a uns 30 metros de mim. Uma mulher comum, de meia-idade, cabelos escuros presos em um coque desgrenhado, roupas simples, talvez um casaco de lã. Ela estava de costas para mim, olhando para a rua. Tão normal que me deu um arrepio ainda maior. Eu não queria fazer barulho, não queria que ela me notasse. Comecei a andar para trás, devagar, sem tirar os olhos dela, mas ela se virou. Lentamente, como se estivesse com sono. Seus olhos eram de um castanho comum, talvez um pouco opacos, e o rosto era ligeiramente inchado, como o de alguém que acabou de acordar. Ela me deu um pequeno sorriso, um sorriso cansado, mas que não parecia de todo inamistoso. Perdido? A voz dela era suave, um pouco rouca, mas completamente humana. Tão humana que me assustou. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, paralisado. Ela deu uma risadinha baixa, quase um suspiro. É sempre assim, eles chegam, olham para a rua e ficam parados, assustados. Ela gesticulou com a mão para as casas sem vida ao redor. Não é um lugar muito movimentado, eu sei. Forcei-me a falar. Onde eu estou? Ela me olhou nos olhos. O olhar dela era gentil, mas com uma camada de tristeza que parecia milenar. Você está aqui conosco, na Rua do Silêncio. É para onde as coisas vêm quando elas não servem mais em outro lugar. Meu estômago se contorceu. O que você quer dizer? Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você sabe, aquelas coisas que não se encaixam, as que quebram, as que foram esquecidas. Pessoas também. É um lugar para onde a realidade joga o que não quer mais. É um aterro. O cheiro doce e nauseabundo se intensificou. Eu senti meus pulmões queimarem. Eu não pertenço a esse lugar. Ela sorriu de novo, o mesmo sorriso cansado. É o que todos dizem no começo. Mas você está aqui, eu também disse, há muito tempo. Agora eu estou feliz aqui. Não há pressa, não há barulho, apenas o silêncio. Ela bateu levemente no asfalto ao lado dela. Sente-se um pouco, você parece cansado, a gente se acostuma com o silêncio. É uma bênção no final das contas, ninguém te incomoda. Eu preciso ir embora, eu disse, tentando dar um passo para trás. O chão parecia grudar nos meus pés. Ela inclinou a cabeça. Ir para onde? Não há para onde ir daqui. Você já está na borda, e a borda, ela não tem fim. Ela apontou para a névoa no final da rua, que parecia se estender para sempre. E a borda é fria, mas eu tenho minha vida, meu apartamento, meu trabalho. Eu comecei a sentir o desespero se esvair de mim, substituído por uma resignação horrível. Ah, essas coisinhas, ela suspirou, como se estivesse falando de brinquedos velhos. Elas ficam lá onde você deixou, paradas, esperando por você por um tempo, mas elas não se movem. Elas não sentem falta, apenas ficam lá, como nós ficamos aqui, para sempre. Meu sangue gelou. Para sempre. Sim, ela respondeu, e o sorriso dela se alargou um pouco mais. Não era um sorriso de felicidade, era de aceitação e uma tranquilidade macabra. Não há mais o que fazer, não há mais o que buscar, apenas ser. E ser é tudo, você vai ver. Ela estendeu a mão na minha direção. Uma mão normal, pálida, com unhas curtas e limpas, mas a palma dela estava úmida e eu senti um cheiro de terra molhada vindo dela. Venha, sente-se, podemos conversar.
Eu posso te contar histórias, histórias do que costumávamos ser, antes de chegarmos aqui. O convite era suave, quase sedutor. A ideia de sentar ao lado dela, na calçada, no meio daquela rua morta, e ouvir histórias de vidas perdidas, de coisas que não serviam mais, era tentadora de uma forma perversa. Eu podia sentir a sanidade escorrendo pelos meus dedos como areia. Eu dei um passo, quase caí. Foi então que, do nada, ouvi um som familiar, distante, mas real, o latido de um cachorro. A cabeça da mulher se virou bruscamente, o sorriso sumiu. Seus olhos castanhos, antes opacos, agora se arregalaram, revelando uma surpresa misturada com uma raiva silenciosa. O rosto dela ficou branco como cal. O latido se repetiu, mais perto, e então ouvi o chiado de um pneu, o barulho de um motor. Longe, mas vindo na minha direção. A mulher se levantou com uma rapidez assustadora, a expressão de normalidade substituída por uma urgência gélida. "Eles não podem te encontrar aqui", ela sussurrou, a voz se tornando um rosnado baixo, quase um sibilo. "Não ainda." A névoa ao redor pareceu se intensificar, virando um redemoinho. A escuridão ficou ainda mais densa. Eu senti uma força invisível me empurrar para trás. "Volte!" A voz dela gritou, mas não era mais a voz humana. Era um coro de murmúrios secos e raivosos, vindos de todas as direções, como se as casas e a própria rua estivessem falando. "Você vai voltar, todos voltam, é inevitável." Eu caí para trás, sentindo o asfalto frio da minha rua real sob minhas mãos. O latido do cachorro era alto agora, e o barulho de um carro se aproximava. Eu abri os olhos atordoado. Eu estava caído no meio-fio, em frente à minha padaria, que agora estava acesa e aberta, com clientes saindo. O carro do vizinho parou a poucos metros, e o cachorro dele latia furiosamente. Minha cabeça latejava, minhas roupas estavam sujas com a poeira estranha daquela outra rua, e o cheiro doce e nauseabundo ainda estava no ar. Desde aquela noite, eu não consigo mais andar sozinho na rua depois que escurece. Olho para as casas, para as pessoas, e me pergunto quais delas já sentaram na rua do silêncio. E às vezes, quando o mundo ao meu redor fica muito quieto, eu juro que ouço um sussurro, uma voz rouca e suave me convidando: "Você vai voltar, é inevitável."